Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. É uma alegria estar aqui, você sabe disso, porque eu sempre falo. Um prazer, há uma gratidão imensa no meu coração por essa oportunidade, por ter essa bênção, essa oportunidade de bênção, de poder falar, de ouvir. Porque antes da gente gravar o programa, eu ouço as histórias, sou tocada, lágrimas caem. Hoje já tivemos emoções. É muito bom, porque a gente vai passando a história e vendo o quanto caminhamos, o que Deus já fez, o que está fazendo. Porque a gente não está aqui, né? A gente chegou aqui. É um passo de cada vez, todo dia. E eu acredito que o programa de hoje vai te edificar muito, eu acredito. Eles estão conosco, ele há 22 anos, ela já há 24. E como ela disse, o que ela tem para contar é mais a história aqui mesmo, de estar caminhando com Jesus. E olha que coisa linda, né? Uma vida, tantos anos com Jesus. Isso é uma dádiva, isso é um presente. Deus é muito bom. E esse programa é para te encher de esperança. É para dizer que tem jeito, que tem saída, que não é o fim, que é possível construir uma vida de paz, alicerçada, segura, bem fundamentada. E o meu desejo é sempre encontrar você muito bem, mas deixar melhor. Em nome de Jesus, nós vamos deixar. Eu espero que vocês estejam muito bem, você com a sua família, e que possam ser muito edificados com esse programa e que a gente possa deixar corações transbordando de esperança, porque a esperança não decepciona. A Bíblia diz assim, em Isaías 66, eu tenho estado muito com essas escrituras. O céu é o meu trono e a terra o tapete para os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? É este o meu lugar de descanso? Não foram minhas mãos que fizeram todas essas coisas e assim vieram a existir? Diz o Senhor. A pessoa que me agrada é humilde de coração, se arrepende e treme diante da minha palavra. Que coisa forte. Deus vem e diz assim, o que você pode me dar? Você não pode me dar nada. O céu é o meu trono, a terra é o tapete dos meus pés, fui eu que fiz tudo. Puxa, dá de direita e de esquerda. Ô, Cléo, você não pode fazer nada por mim, não, minha filha. A não ser ter um coração humilde, que se arrepende. Arrependimento é mudança, é metanoia. E que treme diante da minha palavra. Você quer me agradar mesmo? A única coisa boa que você pode fazer é ter um coração humilde. O que é humildade? É dar ouvidos à voz de Deus. É se arrepender. O que é se arrepender? É mudar. Mudar de ideia, mudar de pensamento, mudar a forma de pensar. Eu pensava de um jeito, agora eu penso. Eu adquiri a mentalidade de Cristo. E que treme diante da minha palavra.
O que tremer? Quando a palavra fala, quando vem a palavra, tem que dar aquele gelinho aqui, sabe? Opa, isso é sério. Sabe, quando você treme diante da palavra, você está no melhor ponto da vida. Porque se a palavra é o seu limite, se a palavra é lei para você, você vai longe. E aí o texto continua, e aqui eu vou para o 12. A paz transbordará sobre Jerusalém como um rio. É óbvio que sim. Quando você vive um tipo de vida assim, você entende, a paz vai transbordar como um rio. Um rio que corre, não é uma represa, não, é algo que corre. À medida que sua vida está andando, você tem paz, você tem segurança. Diz o Senhor, darei a ela todas as riquezas das nações como se fosse um rio que transborda. E é óbvio que o favor de Deus vem sobre a sua vida de forma transbordante. São os montões que ainda nós falamos no encerramento de jejum da ceia de abril. Vocês, os filhos de Israel, serão amamentados por ela, todos levados ao colo e acalentados em seus joelhos. Eu mesmo vou consolar vocês em Jerusalém, como uma mãe consola seu filho. Quando vocês virem este acontecimento, o seu coração saltará de alegria. Suas forças vão se renovar como uma planta que cresce viçosa. Todos os servos reconhecerão o seu poder, mas ele mostrará sua ira contra os seus inimigos. Que escritura! Deus nos consola como uma mãe que amamenta os seus filhinhos. E nós vemos a mão do Senhor e saltamos de alegria no nosso coração. E nossas forças vão se renovando como uma planta que cresce viçosa. E os que temem ao Senhor, os seus servos, reconhecem o seu poder. Mas ele mostra a sua ira contra os seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Os que não temem a sua palavra. Porque aqueles que temem são amigos do Senhor. A Bíblia diz isso. Isso não é maravilhoso? Que escritura, fique com ela. Principalmente essa parte. O céu é o meu trono. A terra o tapete dos meus pés. O que vocês podem fazer por mim? Nada. Você quer me agradar mesmo? A pessoa que me agrada é aquela que tem um coração humilde, que dá ouvidos à minha voz. É a pessoa que muda, que se arrepende e que treme diante da minha palavra. Maravilhoso. Sejam muito bem-vindos, Rodrigo. Obrigado, Bispa. Mirela. Muito feliz de tê-los aqui. Acabei de dizer que ele está há 22 anos. 22 anos, Bispa. Mirela, 24. Maravilhoso. Rodrigo, querido, você já estava aqui, se emocionou, emociona a gente. Porque você se emocionou em 2 momentos. Sim. Primeiro, quando você falou do seu pai, e quando você falou da sua vinda para a igreja, que aí você quis chorar mesmo, que você viveu em pouco tempo, já está emocionando de novo, porque você não tinha vivido uma vida. Sim. Como eu disse para a senhora, só para entender um pouquinho, a gente não teve uma
uma criação em termos de fé, né? O que eu recebi em termos de fé foi as vezes que nós fomos levados para ser benzidos por um macumbeiro. Isso é o que a gente recebeu em termos de fé. Isso eu não falei para a senhora. E quando eu vim para a igreja, bispa, foi numa quarta-feira, uma reunião de busca ao Espírito Santo. E o que eu recebi aquele dia... Emociona até hoje. Porque é o que eu não conhecia. Lindo, lindo. Eu não sabia. Lindo. E que mexeu. Não foi uma coisa que eu precisei lutar para entender. O que entrou aquele dia mudou tudo. É como se os 21 anos, 22 anos que eu tinha de idade tivesse mudado aquele dia. Eu saí daquele dia para uma outra realidade. Maravilhoso, maravilhoso. Você vê o que é um encontro com Deus, a sua primeira vez na igreja, o Espírito Santo veio e tomou você, que é inesquecível até hoje, Sim, né? As lágrimas rolam. Maravilhoso. Não tem como explicar. Não tem como. E a partir daquele dia, isso despertou uma sede, uma fome que... O que demorou 2 anos para eu chegar lá, como eu disse para a senhora, fui convidado por 2 anos. E a resposta era sempre a mesma. Você dia eu vou. teve uma evangelista. Uma evangelista. Que foi persistente. Persistente, bispo. Todo santo dia que ela Todo passava dia, e te encontrava ali na calçada, ela te chamava para ir para a igreja. Todos e você os dias. prometeu que ia, mas só 2 anos depois que você foi. 2 anos depois. Só que também o dia que você entrou, o fogo caiu. Foi, exatamente. E eu não precisei mais de um empurrão depois disso, né? Não foi aquela coisa que você vai para ver como é que é e fica fazendo experiência, fica testando, fica provando, não, ficou claro aquele dia. É isso que eu quero para minha vida. Isso. Rodrigo, você foi criado num lar de muitas brigas, porque sua mãe tinha bastante ciúmes Sim. do seu pai. Sim. E ela estava sempre desconfiada de que ele tinha um caso. Sim. Inclusive, olha o que as palavras têm poder, né? Sim. Na boca está o poder na língua está o poder da vida e da morte. Então, assim, ele não tinha. Só que Não. chegou um momento que ele passou a ter, né? Que aconteceu, bispo. Que aconteceu mesmo, mas ele não tinha quando Não ele era tinha. acusado, né? E nesse contexto familiar de confusões, de brigas, porque isso causa insegurança, seu pai ausente, que eu vi Sim. que foi uma parte que ainda mexe com você, está superada, mas é óbvio que a falta dele fez muita diferença na sua vida. Sim. E que são os 2 pontos que eu disse, pai e esse encontro com o Senhor na igreja no seu primeiro culto, Sim. né? Sim. A sua mãe muito ciumenta. Bom, você nesse contexto familiar de brigas, ciúme, ausência do pai, você começou a trabalhar com 6 anos. Sim, bispo. Como uma certa necessidade de independência, e nessa falta dessa segurança familiar, você foi entrando no trabalho, foi Sim. se tornando cada vez mais materialista e consumista, Sim. que é o que nós entendemos que essa falta, essa carência, fazia você se jogar no trabalho de tal maneira que você começou a trabalhar em 2 turnos, Sim. inclusive para manter o consumo que era excessivo, porque você disse que você chegou num ponto de ganhar muito bem, então você não queria um tênis
igual... Não, eu vou comprar esse tênis. Não, eu quero 5 dele. Sim. Eu comprava, não era de um. Eu ia lá e o que tinha trazia. Não tinha limite, né? Então, a sua carência, aquela falta de segurança familiar, principalmente da presença do seu pai, foi fazendo você ir para uma fuga. Sim. E a fuga foi, eu me basto, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Aí ficou desequilibrada a coisa. Sim. Trabalhando em 2 turnos, Sim. porque agora tinha compromissos excessivos para pagar, consumindo cada vez mais sem necessidade. E, ou seja, você jogou tudo, toda a sua vida naquilo, né? Sim. Eu não pensava em outra coisa, bispa. O pensamento é o seguinte: preciso trabalhar, né? E queria trabalhar e não tinha limite, não tinha dia, não tinha hora. Trabalhava de sábado, trabalhava de domingo, né? Entrava às 7 da manhã, saía meia-noite, fiz isso muito tempo. E assumi por conta própria, porque me foi oferecida a possibilidade e eu não quis deixar passar. Eu, olhando para o dinheiro, eu quis, né? E uma pessoa materialista, ela tende a se matar mesmo, exatamente. Tudo que ela faz, ela vira um escravo do dinheiro. Sim. Você vive em função de ganhar mais, né? Você faz qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa, vai indo. Né? Eu lembro de um caso, nós temos esse testemunho aqui no canal, que está dormindo uma média de 4 horas por dia, exatamente assim. 4 horas por dia, trabalhando alucinadamente, porque aí a pessoa joga toda a ansiedade dela numa coisa só, e aí ela faz compromissos, ela tem que pagar, ela não quer parar com aquilo, e vira um vício mesmo. Sim. Dependente, a pessoa passa a depender daquilo. Sim. E o interessante disso tudo, bispa, é que se perguntar assim, o que é que você construiu com tudo isso? Nada. Porque esse consumismo todo era com coisas fúteis, que não levava a nada. Construí nada. Para não dizer que eu não comprei nada, eu comprei uma moto na época. Entende? Ou seja, morreu trabalhar e, por fim, não construiu nada sólido, construiu nada né? sólido. É. Foi tudo assim, Isso. nessas coisas. Isso. E olha como são as coisas, né? O que é você caminhar fora da bênção por conta própria e o que é caminhar na bênção. Depois que eu vim para o ministério, Deus me abriu uma porta de trabalho que eu entrava às 7 da manhã, saía às 11 horas, voltava 1h30, saía às 5 e quando era 6 horas eu já tinha condição de estar no templo me dedicando à obra e eu ganhava 5, 6 vezes o que eu ganhava fazendo toda essa loucura. Que foi a época que eu me casei. Isso já na bênção, vivendo uma outra realidade. Você trabalhava menos, aos seus ele dá enquanto dorme. Sim. O versículo maravilhoso, Sim. né? Que é em vão, quando a bênção de Deus não está lá, é tudo em vão. Sim. Em vão os que trabalham, o vigia, não é segurança nenhuma. Tanto que quando foi pra gente se casar, às vezes tem aquela preocupação, vai convidar padrinho, o que eu vou ganhar, o que eu não vou ganhar. Deus tinha me abençoado de uma forma com esse trabalho que eu não tive essa preocupação. A gente foi na loja e eu disse para ela, escolhe seus móveis. Deus deu condição de fazer tudo. Não teve essa preocupação. Ô Rodrigo, esse é outro ponto, né? Você também, por conta do que você via na sua casa, você falava que casar, você não ia casar. Sim. Por muito tempo eu acreditei que isso era uma coisa minha. Né? Queria viver a vida, queria curtir a vida e não queria saber de compromisso. Mas com as mensagens, eu comecei a entender muita coisa que eu não entendia meditando nas mensagens. E olhando para mim mesmo, né? Para minha vida, para o que aconteceu comigo, e que eu fui entendendo que não tinha a ver comigo, tinha a ver com o que eu vi, com o que eu vivi, né? Então, aquela
aquela coisa de briga, de discussão, de ciúmes. Não é isso que eu quero para mim. E você dizia, eu não vou casar. Eu dizia, falava para minha mãe sempre, eu dizia, não vou casar. Não quero saber disso. E você foi, como você mesmo disse, você só veio ter contato com a fé no Senhor Jesus aos 21 anos, né? Sim. Numa quarta-feira, que Sim. foi marcante. Sim. Até então, você viveu essa vida alucinada de trabalho. Sim. E saía, e tinha seus relacionamentos. Sim. E distante de tudo, foi se tornando uma pessoa mais fria também, né? Sim, bispa. Isso é uma coisa que mudou também quando eu vim para a obra, né? Com a convivência e o dia a dia da obra. Eu era uma pessoa fria, eu era uma pessoa egoísta, eu não me preocupava com as outras pessoas, eu não me preocupava em fazer alguma coisa por quem quer que seja, né? Eu era aquele tipo de pessoa isolada, né? O que é meu, o que é seu e cada um pro seu canto, né? Era assim. Você não queria relacionamento? Não queria. Você disse que você tinha bastante dificuldade com relacionamento, inclusive se alguém se metesse na sua área, não aceitava opinião, divergia, alguém que divergisse da sua opinião. Sim. Não aceitava ser corrigido. Não lidava bem. Tinha muita coisa aí para ser tratada. Tinha. Até desse tempo todo que eu tô na obra, eu posso dizer para a senhora que 3 anos eu perdi. 3 anos não serviram para nada. Porque foi o período que eu passei sem entender isso, né? Foi o período que eu passei vivendo dessa forma dentro da igreja. Você quis a obra, só que é aí o trabalhar, né? Sim. Porque a obra é gente. Sim. São pessoas. E para quem não gosta de gente, não quer lidar com gente, não tem paciência com gente, Sim. é uma lixa e tanto. Eu era grosseiro, eu respondia mal. Até como obreiro, dependendo da situação, eu ainda respondia de forma agressiva, né? Por isso que eu digo que eu passei 3 anos que eu perdi. Esses 3 anos não existe recompensa deles, porque eu sei que teve assim, para o meu crescimento, né, depois dos 3, por entender que eles estavam errados. Mas nesse tempo, não serviram para nada, né, em termos de crescimento, porque eu estava fechado. Né? Não entendi isso. Não, estava fechado no meu mundo. Mesmo estando aqui. Estava fechado naquele mundinho. É a hora de quebrar, né? Sim. A palavra vai chegando, você vai deixando entrar. Sim. Rodrigo, você tinha todas essas coisas para trabalhar, para vencer. E aí, nesse dia, esse marco que foi essa quarta-feira, que você ali teve esse encontro com o Senhor e você não quis deixar mais. Sim. A evangelista venceu 2 anos depois. Ela venceu. Ô pessoa abençoada. Ela venceu. Tem essa pedra na coroa, né? Pela sua alma, que ela não desistiu. E a partir dali, você começou a trilhar com Jesus. E você disse que a experiência que você viveu ali, que te supriu muito, ali a sua parte financeira, que aí você conseguiu esse emprego, que te levou a ganhar muitas vezes mais as loucuras que você fazia antes. Sim, eu acho que eu já estava uns 6 meses na igreja quando essa mudança aconteceu. Bispa, e é uma coisa incrível, né? Olha o que Deus faz. Literalmente, quando a senhora fala que ele abre os olhos, é o que acontece, né? Esse lugar que ele abriu uma porta para mim, que eu passei a ganhar 6, 7 vezes mais do que eu ganhava trabalhando no horário normal, era meio quarteirão da minha casa e eu não sabia que existia. Olha. Não sabia. Olha só. Não sabia. Um dia encontrei esse rapaz na padaria
E ele falou assim, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. E aí a gente conversando na padaria, que ele foi me contar o que ele fazia e me chamou para conhecer a empresa dele. E foi onde a gente começou a conversar, eu fiz alguns testes, ele gostou do meu trabalho e eu acabei ficando com ele. Meio quarteirão, bispo. Que coisa maravilhosa. E eu não sabia. Que coisa. É muito interessante isso, né? Não sabia. Você está morrendo ali, a hora que você tem um encontro com o Senhor, ele começa a facilitar. Sim. Né? Mostrando. É o favor. Foi exatamente isso que aconteceu. É o favor. Foi exatamente. E aí o menino que dizia, o rapaz, já tão novinho, dizia, não, no caso nunca. Encontra a Mirella. E Mirella já de cara já falou aqui naquela hora ali, em 6 meses já queria casar. Essa foi uma outra coisa que mudou. Essa foi uma outra coisa que caiu ali. Essa é uma coisa que foi... Isso estava tão firmado, eu tinha firmado tanto isso, que o dia que eu disse para minha mãe que eu ia casar, ela falou assim, para de gozação, menino. Para de brincadeira. Ela não acreditou. Sabe quando minha mãe acreditou que eu ia casar? Eu comprei a geladeira e mandei entregar em casa. Quando a geladeira chegou, ela falou assim, não é que ele tá falando a verdade mesmo? Esse menino tá falando sério? Porque foram tantas vezes que falando falou, aquilo, casar, frisando aquilo, que eu acho que dentro dela talvez já tivesse até meio que conformado, né? Ela já acreditava naquilo. Eu acho que eu vou ficar com esse menino aqui pra titio dentro de casa. Eu acho que ela até acreditava nisso, bispo. Ela acreditou quando eu comprei a geladeira e mandei entregar lá. E aí, essa é uma barreira que caiu, né? E a gente começou a conversar e a coisa fluiu. E aí ela já era obreira. Casar, ela já estava na igreja. Sim, a gente tomou a decisão. E você disse, ela pôde... Você já está ganhando, se ganhava tão bem e também foi liberta daquele consumismo desequilibrado, né? Que ela pôde mobiliar a casa do jeito que ela quis. Sim, a gente foi, levei ela na loja. A loja era na frente da igreja, inclusive, né? A gente marcou na igreja, ela não sabia por que estava marcando lá, o que eu queria, né? Aí nós atravessamos a rua, eu entrei na loja e falei assim, escolhe seus móveis. Né? Foi surpresa para ela, não sabia que eu ia fazer isso, né? Mas isso tudo foi Deus quem deu, né? Porque num outro tempo, mesmo trabalhando tudo, não tinha como fazer algo dessa natureza. Não tinha. Porque trabalhando loucamente, mas já cheio de compromissos, né? Sim, e por mais que trabalhasse muito, a renda era pequena. Não era algo que você diga naquela assim... época você até achava que era muito, mas depois quando você começou a ganhar de verdade um salário com bom, Jesus, né? Aí você entendeu. Meu Sim. Deus, eu morria por causa disso? Sim, exatamente isso mesmo. Exatamente isso. Eu acho que até um testemunho lá de Rio Preto, da cidade de Rio Preto, que a moça disse que ela trabalhava em 3 empregos durante a semana, mais o final de semana fazendo bico, que hoje ela trabalha em é obreira, para tudo para estar na obra, no evangelismo, e que supre tudo. Antes ela era uma miséria. Sim. E agora está vivendo outra vida. Outra realidade. É lindo isso, é Deus, é a bênção de Deus. Eu vivi essa experiência. Eu posso falar que isso acontece. É a bênção de... Acontece. Acontece. E foi, sim, de uma forma que é só Deus, porque meio quarteirão de casa eu não sabia, não era uma pessoa que eu tinha contato. Como é que você encontra com alguém e acontece tudo isso dentro de uma padaria? O favor de Deus. Entendeu? Não tem outra explicação. Porque aí a bênção passa a te acompanhar, né, Rodrigo? E uma coisa, tem muita diferença de você fazer as coisas na força do braço, é uma marra danada. Sim. Você pode até fazer, mas você tá morto, tá exausto. E normalmente é isso que você falou, não constrói nada. Sim. Do que você fazer com a bênção de Deus, que flui, você tem graça, você tem favor, você tá descansado em Deus e você vê resultado. Sim. E nessa época, quando essa porta abriu, eu já era dizimista, eu já era ofertante.
já tinha entendido o que significava, né? Que foi próximo de uns 6 meses, E né? que você atribui que esse passo de fé foi o que levou você a dar esse salto. Porque eu nunca tive compromisso com ninguém. Eu ia ter com Deus, que eu nem conhecia, né? E quando eu falo que esse primeiro dia foi marcante, é porque essa é uma das coisas que aconteceu de imediato. Coisas que às vezes as pessoas levam anos, né, para crer em dízimo, para crer em oferta, para perder aquele apego ao financeiro, a dinheiro, ao Deus dinheiro, né? Eu não tive isso, bispa. Interessante. Eu não Que tive. está falando de um sujeito que era bastante materialista. Sim, eu não tive isso. Isso é uma coisa que mudou de tal forma. E avarento, né? Porque Sim. você disse que o que era seu era seu. Que era meu, era não meu. podia mexer, não. Bispa, às vezes meu irmão vestia roupa minha ou calçado meu. Se eu encontrasse com ele saindo de casa, eu fazia ele voltar e tirar. Eu fazia. E se não voltasse, dava briga. Eu fazia voltar e tirar. Não mexe nas coisas. Não mexe. Vai lá e tira, porque se você quiser, você vai trabalhar. Rodrigo, você disse que você era uma pessoa que se mandassem você fazer algo e você demorasse para fazer, e você chegasse lá, outra pessoa tivesse feito, era o fim. Eu me fechava. Eu virava a cara. Se eu fosse contrariado, bispo, ou se eu tivesse um problema com alguém, o que eu tinha internamente era tão sério que eu era capaz de não conversar mais com a pessoa. Não conversava mesmo. Você se fechava com ela, ela Acabou. morria para você. Acabou, não tem... Você morreu, acabou. Sim. Não passa mais no meu caminho. E não era uma coisa que eu fazia e eu sentia. Isso estava tão dentro que para mim não tinha peso o que eu fazia. Não tinha peso. Desfazer de uma pessoa, não conversar com uma pessoa, tratar mal, não tinha peso para mim. Era comum. Você respondia mal na maior tranquilidade. Era o que estava dentro e fazia sem problema. Essa coisa que a gente fala, ensina tanto sobre você ser gentil. Às vezes a pessoa está tão assim habituada, aquilo é uma programação. Sim. Que ela normalmente não sabe responder com uma educação, com gentileza. Não. Passa em cima, não cumprimenta. E às vezes ela acha que aquilo não é um problema. E é um problema interno, sério. Porque isso não é normal. Tem gente que fala assim, não, eu sou assim, não. Você não é assim, não. Você não foi, você não nasceu para ser assim. O duro é que acredita que é assim, né? Acredita. E vai vivendo assim, dando patada nos outros, passa em cima, não cumprimenta, não quer nem saber. E eu tô na minha razão. Ô, bispo, eu não sabia o que era empatia. Não existia isso pra mim. Não sabia. Pensar no outro? Não. Me colocar na posição do outro, então, piorou. É importante você falar isso, Rodrigo. Muito importante, porque são muitas pessoas que não conseguem se colocar no lugar do outro. Peraí, deixa eu me colocar no lugar dele. O que essa pessoa pode estar passando? Porque é aí que você entende que o ser humano não é uma coisa, não é um objeto, é uma alma vivente. Hoje eu julgo que eu consigo ajudar pessoas por ter entendido isso, porque senão eu não conseguiria. Porque ao invés de ajudar, eu ia julgar. Legalista também. Que era o que eu fazia. Eu julgava o comportamento sem entender os motivos. Sem me colocar no lugar da pessoa. Sem vestir, sem calçar os sapatos que ela calçou, né? Exatamente. É porque você só consegue entender uma pessoa quando você vai lá e calça os sapatos dela e passa por onde ela passou. Sim. E eu não tinha também essa preocupação, não. Não tinha preocupação em chamar, conversar, saber se estava acontecendo alguma coisa, se precisava de alguma coisa. Não tinha essa preocupação. Era o julgamento mesmo, julgava. Julgava. É próprio de quem tem suas feridas, mas não reconhece que tem, né? Sim. E que elas precisam ser tratadas, né? Sim. A ausência do pai, essa dificuldade com a autoridade também está bem relacionado à ausência do seu pai, né? Sim.
Então, meu pai não está aqui, eu tenho que me virar, eu tenho que ser o senhor da minha vida mesmo. Ninguém vai me defender. Se eu não me defender, quem é que vai me defender? Sim. Essa expressão que as pessoas usam, eu que não trabalho não para ver, eu já usei muitas vezes. Eu já usei. Só depende de mim, né? Se eu não fizer nada, quem é que vai fazer por mim, né? Sim, era exatamente isso. Porque daí você começa a se tornar uma pessoa autossuficiente, arrogante, sim, né? E frio, né? Sim. Porque, e de alguma maneira, o que está lá dentro? É esse sentimento também de injustiça, porque ninguém cuidou de mim, Sim. não se preocuparam comigo, né? Aquilo parece que não, não é bom, ele foi trabalhar e tal. Preste atenção, você tinha 6 anos, a ausência do pai, brigas, tal, aí você já começa a ser incutido que você tem que dar conta do recado e que ninguém vai poder fazer nada por você. E isso é silencioso, bispa. É silencioso. Porque nunca na minha vida alguém usou essa expressão para mim. Você tem que se virar. Nunca ouvi essa expressão. Mas ela vai... Mas as circunstâncias, silenciosamente, né? Vai acontecendo. As circunstâncias. É silencioso. E essas expressões que a senhora usou, elas são exatas. É o que acontece mesmo. Você se torna frio, você se torna legalista, autossuficiente, né? O eu fala mais alto. É eu. Não existe nós, é eu. Eu, essa né? era a expressão. Eu faço, eu consigo, eu dou conta, eu resolvo, eu posso, eu compro. O eu falava mais alto. E por isso que você precisou mesmo ter esse encontro com o Senhor ali tão importante, porque a autossuficiência estava lá. Então, aquela experiência, para quem era tão materialista, uma experiência sobrenatural com algo que você não tinha controle, para quem queria ter o controle de tudo, fez você ver um outro mundo que você não conhecia, né? Sim. E tem muitas coisas, bispa, que aconteceram que eu entendo que foi justamente para trabalhar isso, né? Porque muitas vezes aconteceram coisas, mesmo dentro da igreja, e eu perguntava a Deus, Senhor, mas por que isso? Né? Eu não entendia por que daquilo, naquele momento, mas depois eu entendi. Né? Tudo aquilo que aconteceu para trabalhar a mim, porque se não tivesse acontecido, eu não teria mudado. Eu teria ficado dentro da igreja e permanecido a mesma pessoa. Deus usa situações para tirar o que está dentro de você. Sim, né? É que a senhora pregou uma vez, né? Deus usou o Labão, né? Como bacia de lavar do próprio Jacó, né? Isso aí, para mudar o Jacó. Usou o Saul na vida do Davi. Exatamente. E assim por diante. Exatamente. Eu sempre falo que, às vezes, a pessoa ela não passa num teste que vai ser, assim, um estrondo na vida dela. Às vezes, Deus permite um líder ser usado para trabalhar algo em você e tirar aquilo que tem que ser tirado. Sim, porque de uma outra forma, eu acredito que talvez eu não tivesse aprendido a confiar e depender de Deus. Eu poderia ter ficado aqui dentro e confiando em mim. Isso aí. Né? E o caminho não é esse, né? Não funciona. É você passar a ser dependente de Deus, confiar em Deus. Sim. Né? A autossuficiência chega. Sim. Então, andar por fé. Sim, é a palavra do transformado pelos testes, né? Isso aí. Exatamente. Quando aquela passagem veio, agora essa mensagem veio, eu voltei a refletir sobre a minha vida, né? Porque a gente vai entendendo o porquê dos testes, né? Às vezes, no momento, você não entende, você não sabe o porquê daquilo. Não. E aí fica aquela pergunta, mas por que agora? Por que comigo? Por que na minha vida? Mas daqui a pouco você vai entender. Isso aí. Por isso que a gente tem que aprender a responder da maneira certa, né? Isso. Porque senão você ainda dá a resposta errada e joga tudo fora.
Exatamente, exatamente. Pode jogar uma vida inteira. Pode jogar a vida inteira. Uma vida inteira. Depois de ter ido tão longe, né? Sim. Botar tudo a perder. Sim. Por nada, às vezes, por bobagem, né? Sim. É a pergunta, né, que a gente fez, que trouxe na mensagem, né? Não é por que comigo, porque agora é o que o Senhor quer me ensinar com isso. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Nossa, isso é maravilhoso. Quando nós mudamos, né, a perspectiva e mudamos a pergunta, por que eu? O que Deus está me ensinando? Que é um outro ponto, né? Vitimismo, né? O vitimismo. Esse é um outro ponto. Que pega. Sim. E às vezes até aquele que fala, não, eu sou vitimista, não. Tem vitimismo lá, sim. Todo mundo teve que superar, ou em grau maior ou menor, um pouco de vitimismo. Sim, sim. Eu falo por mim mesmo, não falo por ninguém. Eu tive que superar isso. E vem muito disso, né? Da ausência do pai, da coisa. Não, sou uma vítima. E sendo uma vítima, eu tenho que me bastar, eu tenho que ir. Sim. Ninguém vai cuidar de mim, ó. E assim vai. E assim, vai fechando e não fica bom isso. Não fica. Não fica bom. Você não fica melhor. Como. Você vai ficando pior. Porque o vitimismo faz a gente abrir mão de coisas importantes, né? Sim. Que não é que não era para você, não é que não era para sua vida, não é que Deus não tinha isso com você. É que o seu comportamento fez você perder aquilo ou não viver aquilo, né? Isso aí. Ô, Rodrigo, aí você casou com a Mirella. Sim. Depois, logo ela engravidou, teve o Lucas. Sim. E aí você teve um desejo pela vida interna e quis vir para a vida interna. Sim, porque a partir dessa quarta-feira eu não parei mais. É como eu disse para a senhora, para quem nunca foi à igreja, comecei a ir todo dia, né? Nem a evangelista ia todos os dias, mas eu ia todos os dias, entende? Eu não perdi mais um culto. Você passou evangelista. Eu não perdi mais um culto. E fui na quarta, no sábado já estava evangelizando, domingo fui fazer visita, né? E não parei mais, não parei, cada vez me envolvendo mais e mais. E aí quando o Lucas nasceu, né? A gente esperou um pouquinho, quando ele tinha 6 meses, já estava maiorzinho, a gente tomou a decisão e veio, né? Vocês vieram, depois tiveram o Vitor. Depois de 4 anos veio o Vitor. E aí o Lucas vai fazer 19. E ele 15. E o Vitor 15. 15 anos já. Olha só, que coisa linda. Inclusive com a idade que eu vou para Mirella já, que ela veio, né, para a igreja. Sim. E eu ainda, quando eu olhei pro seu rostinho, que você falou para mim que você vai fazer 43, eu falei, mas tá com a mesma cara quando chegou, uai. Nesse ponto eu fui privilegiado. Ainda tá com aquela cara de menino. Não vai envelhecer nunca, não, meu Deus, não tem nenhuma ruga ainda. Esse ponto, Deus foi bom comigo. Genética é boa, deve estar comendo direito, bebendo água, né, meu filho? E comendo bem. Beber bastante água. Sim. Ô, Rodrigo, você evangelizou toda a sua casa. Sim, bispo. Seu pai até chegou, seus pais vieram. Sim. Né? Seu pai chegou até ser obreiro. Sim. Mas, infelizmente, desviou e foi, inclusive, nesse desvio que ele acabou se envolvendo com um outro relacionamento, né? Sim. Num outro relacionamento. Foi. Mas você evangelizou e trouxe todo mundo, né? Se não permaneceu, isso é uma escolha deles, mas que encontraram o caminho, eles encontraram, né? Sim, os meus pais eu trouxe para a igreja. Meu irmão chegou a vir algumas vezes, não foi firme, mas chegou a vir. As irmãs do meu pai eu trouxe para a igreja, né? Hoje elas não estão na nossa, estão indo em outra, né? Mas estão na igreja. O ponto de partida foi com a gente, né? Uhum. Foi com a gente, porque a história da família do meu pai, bispa,
é muito pesada, né? Eu vejo que Deus nos guardou, porque a mim e ao meu irmão, porque a história da família do meu pai é uma história de envolvimento com droga, de tráfico, teve muita coisa pesada nesse sentido. E nós tivemos a oportunidade de nos envolvermos com isso, né? Foi nos colocado essa oportunidade por essa pessoa que foi um rapaz que casou com uma irmã do meu pai. E na época ele era traficante. Então ele trouxe muito problema para a família. E ele, numa ocasião, ele nos convidou para entregar, nos ofereceu dinheiro para entregar a droga para ele. Ó, você vai na frente com a bicicleta, porque a bicicleta a polícia não vai parar e o tio vai atrás de moto. Que coisa. Então nós tivemos a oportunidade de seguirmos nessa linha. Então foi muita destruição. Muita. Tanto que quando Quer dizer, a senhora... de alguma maneira, isso podia ter... Vocês já estavam sendo chamados, aliciados, né? Sim. Tanto que quando a senhora trouxe a mensagem falando de buscar tudo lá atrás e quebrar e se arrepender e confessar, eu peguei aquele culto e eu escrevi uma mensagem. Eu queria ter feito um culto com eles, mas cada um mora num lugar, cidades diferentes, eu não consigo fazer isso. Mas eu encaminhei o culto e escrevi uma mensagem para todos eles, trazendo o histórico da família. E eu pedi a todos que assistissem aquele culto. E eu falei assim, eu quero que vocês assistam, ouçam e tragam isso para a realidade de vocês e façam o que é preciso fazer, para que a vida de vocês também mude. Muito bom, muito bom. Eu enviei para todos eles. Muito todos bom. eles. Eu acho que eu passei um dia inteiro mandando mensagem para a família toda, muito importante. Um por um. É uma atitude assim maravilhosa, porque você deu oportunidade, todo mundo vê. Sim. Que às vezes coisas que não estão vendo. Sim. Porque infelizmente também nem todo mundo ensina. Sim. E às vezes não teve acesso àquela informação, né? Não, dessa forma não. Essa catarse que o Senhor nos levou a fazer nesse início de ano foi um presente do céu. Sim. Eu tenho certeza que, embora eles estejam em igrejas, pelo pouco que a gente conhece dessas igrejas, não é o tipo de mensagem que é pertinente do lugar, né? Então eu fiz questão, quando veio a mensagem, eu enviei o link do culto da senhora e escrevi uma mensagem para todos eles, pedindo para acompanhar, para assistir. Alguns me responderam, outros não, mas eu encaminhei. Você enviou. Tem uma irmã do meu pai que ela me mandou uma mensagem dizendo assim, ô filho, essa é a história da tia inteirinha. Olha. Ela me mandou, ela mora em Jales. Essa é a história da minha vida. É a história da minha vida. Que foi um dos cultos de encerramento, né? Sim, foi o primeiro, né? Porque depois veio o segundo, mas foi o primeiro. O primeiro. Que a senhora tocou principalmente na questão do aborto, né? Que foi o ponto de partida. Sim. Nossa, esse culto fez... Nossa, ele fez um movimento. Sim. Inclusive, ele está postado como Pacto com Moloque. Isso. E ele fez muita diferença. Nossa, foi um mover que Deus fez que eu fiquei impactada. Eu não... Foi surgindo assim, nessa catarse, tantas histórias, tantas situações, tantas feridas. E foi uma limpa mesmo que Deus fez. Sim, porque eu tive, não sei se eu posso dizer a oportunidade, né? Não sei se eu chamaria dessa forma, de orar por familiares, por irmãs do meu pai, por familiares, e eles chegarem ao ponto de incorporar com o demônio dentro da nossa igreja, né? E eu sei as causas, né? Eu sei o porquê que aquilo está acontecendo. Então eu fiz questão de enviar. Eu falei, não, vocês precisam ouvir. Vocês precisam. Se quiser mudança, precisa parar e ouvir isso aqui. Maravilhoso. Rodrigo, esses anos com Jesus têm sido anos poderosos? Com certeza mesmo. Com certeza, porque
É uma mudança em todos os aspectos, né? Em todos os sentidos da minha vida houve uma mudança. E a oportunidade de estar criando os meus de forma diferente. Seus filhos, né? Sim. Que inclusive o seu caçula, ele toca instrumentos, Sim, assim, ele tem uma facilidade para aprender, né? Sim, tem. E tudo aprendido na igreja, né? Tudo começou aqui. É o espírito que é lançado aqui, que é transferido aqui, né? Você construiu toda a sua vida aqui, né? Com certeza, Bispo. Com certeza. E como você disse, né? Depois que você veio, é que você viveu as maiores experiências da sua vida, inclusive na área financeira, que era algo que você era tão apegado, né? Em tudo. Bispo, eu posso dizer para a senhora assim, ó. Todas as experiências de vida que valem a pena e que contribuem para a vida de alguém, de alguma forma eu vivi aqui dentro, não foi lá fora. E a sua mudança foi tão grande, Rodrigo, para quem era materialista, você estava ganhando uma média de 5, 6 vezes o que você ganhava antes. Sim. E foi nessa fase que você decidiu deixar, né? Que você quis a obra, Sim, né? Abri mão de tudo. A gente abriu mão de tudo. Falei com ela concordou e... Porque nessa época eu já estava casado, né? E a gente veio. O senhor curou seu destino, meu filho? Com certeza, Bispo. Com certeza. Você vai fazer 43, está desde os 21 e construiu. Está mais tempo aqui do que fora, Mais né? tempo já aqui do que fora. É uma vida, né? É uma vida aqui dentro. E você encontrou em Deus o seu Pai? Com certeza, Bispo. Deus veio e supriu. E aqui dentro eu encontrei tudo que a gente precisa, né? Tudo que você precisa está em Deus. Você encontra nele. Algumas coisas ele usa pessoas, outras coisas ele te dá na particularidade. Mas tudo é dele, né? Tudo é dele, meu filho. Tudo é dele. Tudo é dele. Você fala dele e isso é forte, né? Sim, é muito forte. É muito Deus forte. Ele é o nosso Abba. Aquele que supre tudo. O que nós não encontramos em lugar nenhum, nós encontramos nele, né? Sim. E hoje, Bispa, diferente do que eu era, do que acontecia, hoje eu tenho prazer em ver a mudança das pessoas e ajudar nela. Né? Não tinha isso. Aquele Rodrigo morreu, né? Com certeza. O Rodrigo que não tinha empatia, que era materialista, que era frio, egoísta, que não queria saber. Você que se dane. Hoje eu consigo me colocar no lugar das pessoas, entender. Hoje eu consigo ajudar, né? Eu consigo orientar. Hoje eu consigo fazer coisas que eu nunca imaginei que eu faria, né? Nunca nem... eu não vou dizer assim, nunca nem passou pela cabeça que algum dia algo assim pudesse acontecer. Nunca. Nunca. Que você chegaria nesse nível de compreensão, de sensibilidade. Sim. Eu dizia para minha mãe que eu queria ser médico, né? E especificamente obstetra. Eu não tive a oportunidade de ser isso lá fora. Mas hoje a gente gera filhos na fé. Isso aí. Isso aí. Entendeu? Isso aí. O pensamento estava certo, o lugar estava errado. Isso mesmo. Né? Eu falo isso também. Quando eu era menina, eu falava, eu vou ser professora, vou ser professora. Eu sou. Sim, sim. Eu sou, eu vivo para ensinar. Sim. Eu gosto de ensinar, eu ensino tudo. Estou sempre querendo ensinar.
Hoje o tempo todo a gente está ajudando as pessoas a nascerem de novo, né? Isso aí, dar luz. Da luz. Ajudar no parto, né? Sim, exatamente. A gente ajuda nesse novo nascimento. Exatamente ensina, né? Tá ali ajudando a educar, ensinar. Sim. Hoje... E é uma delícia, porque assim, meu Deus do céu, cada testemunho que eu recebo, que a pessoa fala assim, ai, bicho, eu era assim, mas agora eu tô desse jeito, eu mudei e tal. Sabe, eu tô ouvindo, eu tô lendo, eu tô rindo. Sim. Mas é lindo ver as mudanças, né? Não, isso aí não tem. Isso não tem preço. Isso aí eu falo que eu recebo presente todo dia, porque todo dia Sim. eu recebo muitos testemunhos. Eu recebo presentes todos os dias. Todos os dias. Às vezes as pessoas perguntam para mim, perguntam pro meu pessoal, eu queria dar algo para a bispa. O que a bispa quer? Todo mundo já sabe responder a mesma coisa. Dá seu testemunho. Sim. Não, eu quero dar outra coisa também. Não, dá seu testemunho. Porque é de verdade, do fundo do meu coração. Quando a pessoa vem, ela conta aquilo, olha, bispa, naquele dia, naquele programa, às vezes elas me mandam até um trechinho do programa, um trechinho do culto, olha isso aqui e tal, nossa, porque isso encoraja a gente, isso dá, porque às vezes, Rodrigo, acontece, você prega e sabe, a gente planeja uma palavra, de repente Deus muda. De repente o Senhor me dá uma palavra, eu mesmo não estou muito, chama essa palavra e tal, e o Senhor me impulsiona, vai, fala, e de repente aquela palavra, olha, uma coisa que foi muito especial para mim foi o dia do poema. Sim. Quando Deus me falou do poema, sabe quando eu mesma, eu tive que romper um negócio ali, porque para mim era assim, não pode ser Deus isso aqui, meu Deus do céu, e eu não tinha saída. Eu recebo até hoje testemunhos daquele poema, culto. daquele lá. Tem cultos, que é interessante, tem algumas palavras que elas, por anos, eu ainda recebo. Naquele dia, aquilo lá e tal. Então, isso para mim é muito forte. Ainda no domingo, falando das experiências, dos testes, eu colhi um testemunho no culto da noite de uma pessoa que eu tive a oportunidade de ajudar. E aí, no testemunho, eu lembrava disso, né? E falava com a igreja. E isso é uma coisa que, para mim, mexe comigo, porque é uma coisa que, em outro tempo, eu jamais imaginaria fazer. É uma pessoa que sofreu um acidente grave, os médicos queriam amputar a perna, e a gente pegou para lutar com aquela pessoa, né, para aquilo não acontecer. E ele morava com uma tia, que é uma senhora de idade, e um dia eu cheguei, ele estava triste, chateado, e eu perguntei, mas o que foi? Tô aqui, tô sujo, minha tia não consegue me levantar, não consegue cuidar de mim direito. Eu fui dar banho nele, bispo. Maravilhoso, Rodrigo. Pra quem? Entendeu? Olha só, hein? Pra quem não queria nem saber. Foi dar banho no rapaz. Fui dar banho nele. Ele falou assim, pastor, mas o senhor vai fazer isso? Eu falei, qual o problema? Tô aqui pra te ajudar. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Mas a obra faz isso com a gente. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito nojenta, sabe? Meu pai sempre foi assim, então me passou. E o que eu já fiz na obra pelas pessoas, e olha que eu não sou a melhor pessoa nessa área, né? Eu me lembro de uma turma de crianças que chegaram na igreja que estava com tanto piolho, que aí a gente juntou tudo para poder tirar aquela piolhada toda e passar escabinho e passar pente fino. Meu Deus do céu, até eu pensava assim, gente, essa sou eu mesmo? Essa aqui sou eu. E é forte, né? Porque se eu não tivesse entendido isso, eu não poderia ajudá-lo. Não. E ele não estaria lá testemunhando. Não, tem coisas assim, porque tem pessoas que têm um dom. Eu tenho pessoas na igreja que elas cuidam. Igual outro dia ainda falei da doutora Denise, que ela vai... cuida daqueles ferimentos assim, que
tem ferimentos que já estão com larvas, já estão num nível de infecção, de coisa. E é um amor, uma coisa, né? Eu falo, gente, olha o dom dessa pessoa, né? Não é meu dom, né? Mas a hora que você está diante de uma situação, o dom aparece, Sim. a graça aparece, Sim. e você faz coisas que você pensa assim, olha, só podia ser Deus. E não são coisas Só pensadas, pode ser Deus, né? Não são coisas pensadas ou programadas. Não são. Acontece. Não são. Quando você está à disposição de Deus, você faz coisas que depois você olha e fala assim, gente, Sim. olha o que Deus está fazendo na minha vida. É isso mesmo. Lindo, Rodrigo, lindo, 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 maravilhoso. Qual a mensagem que você deixa para alguém que também teve que enfrentar a vida, não teve apoio e se tornou uma pessoa autocentrada, fechada no seu mundo? Bispa, eu vejo hoje isso acontecendo demais com a juventude, né? Tendo que de alguma forma se virar, né? Talvez não financeiramente, mas de outras formas. E a mensagem é uma só: tudo que precisa está em Deus. Tudo. Às vezes a gente, muitos, né? Não vou falar de mim porque tem um evangelista que cuidou de mim, mas tem gente que não tem, né? Às vezes fica aquele sentimento de vou, não vou, faço, não faço. Vai valer a pena. Isso vai aí. valer a pena. Né? Isso aí. Ah, mas e não tem mais, só vai. Para de tentar portas, de fazer experiência Isso. com a vida e vai logo para Jesus, né? Só vai. Porque depois que ele ressuscitou, ele nunca mais passou por portas. Sim. Exatamente porque ele é a porta. Sim. Só tem uma porta, que é Jesus Cristo. Sim. Só vai. Não pensa, não fica. Se joga em Jesus, Só que vai. ele tem tudo que a gente precisa, Ele tem né? tudo. Ele tem tudo. Maravilhoso. Mirela, querida, chegou sua vez. Minha querida, sua mãe foi mãe solteira, teve um relacionamento com seu pai, veio você, e aí ela deixou você com a sua avó, que te criou até os 12 anos. Isso, eu morei em Goiânia com a minha avó até os 12 anos. E quando a minha avó faleceu, eu vim morar com a minha mãe. Quando eu morava com a minha avó, era uma vida tranquila. Fui criada pela minha avó, pelos meus tios. Era um lar tranquilo, não tinha briga, não tinha nada. E quando eu vim morar com a minha mãe, foi um choque, né? Um susto. Porque eu me deparei com um lar totalmente disfuncional, onde tinha brigas, contendas, agressões verbais, físicas. Então foi uma época bem complicada, porque eu saí de uma vida que eu nunca tinha visto aquilo, e quando eu vim morar com a minha mãe, eu me deparei com aquela situação. Então... E você disse que como foi um choque para você, a diferença foi muito grande, né, de cultura, de ambiente, de atmosfera. Você começou a se fechar e você começou a fazer promessas para você. Dentre elas, homem não vai fazer isso comigo. Isso. E aí você partiu para cima do Rodrigo algumas vezes. Isso. Eu olhava assim, às vezes eu falava assim, a mulher tem que ser submissa. É o que acontecia na casa dela. Só que aquilo, para mim, já não era uma submissão, não. Né? Era uma passividade excessiva. Não. Aí eu falava assim, jamais. Isso comigo, jamais. Então, isso de uma certa forma causou em mim esse meio que bloqueio em relação ao homem. Já tem fama que baixinha é brava. Que a raiva chega mais fácil, mais rápido. Isso. Então eu falava, comigo não, jamais que eu vou deixar fazer isso, o que está sendo feito em casa comigo. Ou seja, ali você foi levantando muros que depois, quando você casou, demorou um pouco para você começar a entender, peraí, nem todos os homens são assim, meu marido não é assim, porque você já respondia
de forma irada e já ficava alterada se você sentisse que ele estava exercendo autoridade sobre você. Sim, sim, tava querendo mandar em mim. Não podia mandar. Não, era automático. E Isso você era até sem pensar, eu já respondia. E você também teve o problema em relação à correção com seus filhos, né? O pai, né? Sim. Quando ele ia corrigir, você também sentia e Sim. queria intervir. Sim, era desse jeito mesmo. E muitas vezes eu casei muito nova, casei com 17 anos. E às vezes a pessoa falava assim, nossa, mas você casou muito nova. Eu falei assim, e não me arrependo. Talvez eu me arrependeria. Se eu tivesse casado com outra pessoa, eu me arrependeria. Mas com ele, no caso, eu não me arrependi. Porque é totalmente o oposto. Por mais que às vezes a minha reação era agressiva, as coisas que ele... o modo dele, né, é totalmente diferente do que eu via na minha casa. Só que isso daí foi reflexo. Isso. Era automático. Às vezes eu parava e falava assim, nossa, não precisava de tudo isso. Mas eu agia ainda. Mas eu sei o que acontece. Muitas mulheres vivem isso. Tem um problema sério de autoridade porque você não foi criada com o pai. Não foi criada com a mãe. Né? E aí você vem para um lar onde você encontra a sua mãe e aí um padrasto que trata a mulher de forma mais agressiva. E a sua mãe não tem uma reação. E aí então você olha para aquilo, você está de fora e pensa, peraí, ela não podia se submeter a isso, isso é um abuso. Porque não era uma autoridade normal para cuidar, né? Porque o homem é fronteira. Então ele está ali para defender, é uma autoridade que vem para te proteger. Sim. Não para te subjugar. Né? Não para te oprimir, não para transformar você numa pessoa sem identidade. Aí ele já está... isso não é autoridade. Né? E aceitar isso é uma subserviência, é uma omissão para consigo mesmo. E aquilo você vendo, não estava acostumada. Ver a sua mãe passiva diante de situações de abusos, até abusos verbais e físicos. Aquilo, com certeza, você vendo pessoa, nunca, vai fazendo promessas. Aí agora você está com seu marido. A autoridade dele é de proteção, é de amor, mas você confunde tudo, porque você não sabe. Ah, não, ele quer mandar em mim. Ah, ele quer isso. Ah, não. Vai, se eu deixar isso aqui, daqui a pouco ele já está fazendo isso aqui. Você vê como é que é? Até você equilibrar e romper aquele dizer, ei, calma, Mirela. Esse aqui não é seu padrasto, é seu marido, é um homem de Deus e outra pessoa, né? A gente acaba agindo no automático, né? Então... É uma programação no seu inconsciente que você nem vê. Sai, você nem percebe. Aí quando você para, você fala assim, não precisava de tudo isso. Exagerei. Colocava peso numa coisa que era simples de se resolver. Então, quando eu vim para a igreja aos 15 anos. Meu primo me convidou para vir para a igreja e depois, continuei, não saí mais. Então, a minha adolescência foi praticamente inteira na igreja, porque eu morei com a minha avó até os 12 anos, e nesses 12 anos, aos 15 anos com a minha mãe, e aos 17 anos eu já casei. Então, eu não tive aquela fase de noitada, e de quando eu vim para a igreja dos 15 anos, foi de dia, de tarde e de noite. A minha vida era inteira na igreja. Até porque acredito que aquilo foi um grande refúgio para você, né? Sim. Porque no lar conturbado, brigas, agressões, ir para Cristo foi um refúgio. Estar na igreja, aquilo também era um refúgio para você. Sim, era a contagem regressiva. Saía de casa, chegava em casa, fazia tudo que tinha que fazer e já queria ir para a igreja. Que era onde você se sentia segura, né? Segura e protegida. Isso aí. E aí, com 17, você casou
E como você disse, casou na bênção e também com uma pessoa que era diferente dos homens que você conheceu, né? Sim, sim, totalmente oposto. Só que aí a Mirella teve que passar pelo processo de libertação de tudo isso, de desintoxicação. Uhum. E Mirella, você conseguiu superar essas coisas, esse problema com a autoridade, esse sentimento que te levava a se fechar? Sim, consegui. Cada dia mais, a gente tem que buscar cada dia mais, né? Mas eu consegui, sim. A baixinha deixou de ser, não é tão brava mais. Não é tão brava mais. Continuo um pouquinho brava, mas não tanto. Muito bom, muito bom. Você tem estado aqui por 24 anos. 24 anos. E você diz, quer dizer, você está 24 anos só aqui, ficou 15 fora. Esses têm sido os grandes anos da sua vida. Você faria tudo de novo? Sim. Você diria isso para uma jovem, que essa foi a melhor escolha da sua vida? Sim. Porque quando a gente cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é nosso. Quando o favor de Deus está sobre a nossa vida, Ele vai estar em favor sobre a vida dos nossos também. Então, o cuidado de Deus é muito grande. Você se criou aqui por fim, né? Foi criada aqui dentro por nós. E os seus filhos sendo criados aqui. Toda a sua vida construída. Porque às vezes uma menina que está lá pensa assim, meu Deus, 15 anos, ela casou, foi com 15, já casou com 17. Ela não viveu. A visão de vida de muita gente está equivocada, né? Sim, muito equivocada. Porque é tudo momentâneo, né? Apesar de eu não ter vivido lá fora, mas algumas pessoas que eu conheço, jovens que eu conheço, falam, é momentâneo. Na hora você tá bem, mas e depois? E com Deus não tem nada momentâneo, é pra vida É algo mesmo. que é consistente, é permanente, né? Você construiu uma casa sólida, né? Uhum. Valeu esses anos, tem valido. E essa é a pergunta, né? Você faria de novo? Faria de novo. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. E ver meus filhos também crescendo no temor do Senhor, não tem preço que pague. Não tem nada que Você pague. já tem filho bem maior que você, né? Bem maior. Bem maior que eu. E que já estão aqui, o seu filho caçula está aqui. O tempo, quando você veio, está com 15 anos, foi quando você veio. E o outro, mais do que quando você chegou, né? Isso. Já vai fazer 19. 19 anos. E criados dentro do reino. Com né? temor a Deus. Isso é uma bênção, né, minha filha? A gente cuida do que é dele e ele tem cuidado do que é nosso. Você tem uma vida abençoada. Bem, muito abençoada. Qual é a mensagem que você, Mirella, deixa para essa moça que talvez acha que a saída está num lugar bem diferente? Tem conflitos em casa, sofreu perdas, tem um vazio, tem ali uma dificuldade, talvez, de se relacionar por conta dos conflitos internos que sofre em casa, que vive. Qual é a saída? O que você diria? Porque você encontrou a saída. O que você diria para ela? Corre para Jesus. Porque é que nem eu falei. Quando a gente cuida do que é dele, ele cuida do que é nosso. Quando o favor dele está sobre a nossa vida, ele cria meios, situações e nós somos favorecidos em todas as áreas. Você tem sido e com certeza ela será também. Sim. Deus curou seu destino. Curou. Se você acredita que se você não tivesse vindo ainda tão jovem, você podia ter tido um destino diferente? Muito. Muito. Tinha tudo para isso? Tinha tudo para isso. Inclusive, você disse que por ver o casamento da sua mãe, você tinha horror a casamento. Sim, eu
eu falava que eu não queria casar. Que coisa interessante. Ele não queria casar, você não queria casar, por conta do que vocês viam. E você já pensava, eu vou viver essa mesma coisa, eu não quero. Você vê como uma pessoa pode criar um paradigma e uma barreira daquelas bloquear, né? E bloquear. E deixar de viver, né? Porque você casou na igreja, casou com um homem que também queria Deus, e você construiu uma vida completamente diferente, né? O cuidado de Deus é muito grande. Tem sido muito grande. pra gente. Exatamente, isso é muito lindo, porque você foi criada sem a presença do seu pai e sua mãe. Sua mãe num relacionamento abusivo. Quer dizer, seus filhos já foram criados dentro de um lar seguro. E você foi para dentro de um lar seguro, né? São escolhas, né? São escolhas. Eu tiro por mim e pelo meu irmão. É a mesma família. Eu escolhi Jesus. E ele escolheu outro caminho. É o que eu sempre falava para ele. Eu falo, Felipe, se for ver, ele falou assim, Tata também, né? Com a vida que eu tive, eu falei, eu tive a mesma. Lindo você falar isso. Eu falo para ele. Quando eu vou corrigir ele, eu falo, Felipe, por que você tá agindo? Ó a vida que eu tive, ó a casa onde eu tava. Eu falei, Felipe, eu tava na mesma. Porque a Falei, diferença são de vocês não escolhas. é tão grande, né? 8 anos. 8 anos. E vocês foram criados no mesmo contexto, né? Porque você pegou também, você teve lá. E ele acabou tendo envolvimento com drogas, Com é drogas. isso? E chegou até a prisão. Sim. Sim. Então, eu falo que tudo é escolhas. É o que eu sempre falo para eles, são escolhas e consequências. Então, escolha Jesus. Escolha Jesus. Trilhe o mesmo caminho que eu trilhei, que você vai ter um resultado diferente, né? Totalmente. É muito importante você dizer isso, porque muitas pessoas alegam isso. Mas né, eu sou uma vítima, né? Também nesse contexto em que eu fui criado, não é para menos. Não. A sua resposta está perfeita. Eu fui criada também. Quando ele vem me falar alguma coisa, ele já até fala, já até sei sua resposta. Eu falo para ele, são escolhas e consequências. Você escolheu essa vida, você vai ter que arcar com as consequências. Se você não mudar, você vai arcar com as consequências. Você podia ter feito a mesma coisa. Buscado o mesmo Deus, o mesmo caminho e desfrutar de um resultado seguro, né? De uma vida diferente. Maravilhoso, maravilhoso. A vida com Jesus é a única coisa que vale a pena e que dá segurança, né, Mirella? Sim. Tá feliz com Jesus? Muito. Muito feliz. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Vamos orar. Oh, meu Deus, como eu te amo. Obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada, Senhor, por essa história. Obrigada por esse casal. Obrigada por tudo que o Senhor fez na vida deles. Obrigada pela vida do Rodrigo, da Mirella, do Lucas, do Vitor. Obrigada por essa família, por essa construção firme, sólida, por esse testemunho que nos edifica, por tê-los conosco durante todos esses anos maravilhosos, Senhor. Nós temos os nossos desafios, mas com o Senhor vencemos o tempo todo. O que seria de nós sem o Senhor? Não há nem como imaginar viver a vida sem o Senhor presente. Muito obrigada por tudo, porque nos salvou, porque nos trouxe até aqui, porque tem nos ajudado a caminhar, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Muito obrigada. Visita esses corações,
que essa mensagem tenha tocado profundamente, impactado, abençoado. Que essa mensagem tenha calado fundo em cada coração e que possamos deixar pessoas num outro nível, com entendimento, com clareza, vendo coisas que não estavam vendo e se levantando e tomando decisões, porque é o que a Mirella falou. São escolhas e consequências. Cada um sabe o que vai fazer. E essa frase vale para cada um aqui. Escolhas e consequências. Cada pessoa está tendo a oportunidade de fazer escolhas diferentes a despeito de tudo. Fazer escolhas diferentes e ter um resultado diferente. Nós escolhemos para onde vamos, que porta vamos escolher, vamos passar. E eu oro para que pessoas nesse momento tenham sido tocadas e tenham tomado a decisão de escolher pelo Senhor. Que possam se voltar para o Senhor, se render ao Senhor. Eu abençoo cada um, Pai, cada pessoa. Salva, liberta, toca profundamente, cura as feridas. Cura essa ferida, cura esse coração, consola, enche de esperança. Que pessoas estejam sendo impactadas de tal forma a se levantar e rumar na direção certa que é o Senhor. O Senhor é tudo e no Senhor nós encontramos tudo que nós precisamos. Não falta nada. O Senhor supre tudo. Realmente o Senhor é a porta que nos leva a uma vida abundante. Eu peço paz nos corações, eu peço vida, eu peço alegria, eu peço que a sua bênção seja derramada com muito favor na vida de cada um. Muito obrigada por esse destinos, por esse testemunho, por cada vida, pelas boas notícias que vamos receber. Muito obrigada por tudo. Peço a sua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Maravilhoso. Abra o coração para Jesus. Ele é a porta. Por isso que nunca mais ele passou por porta nenhuma. Porque ele é a porta. Então para de fazer experiência com a sua vida. De tentar muitas coisas. Vai direto para Jesus. Porque você vai encontrar tudo que precisa. E conta com a gente. Muito obrigada, Rodrigo. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Bispo. Volte sempre. Muito obrigada, Mirella. Deus abençoe isso. você. Beijinho nos filhos. E muito obrigada a você sempre. Conta com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos continuar aqui sempre. Falando de vida, de destinos que podem ser curados, de esperança, porque nós acreditamos nisso totalmente. Deus te abençoe. Amém.